E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês um monte de coisa misturada e o resumo da conversa é o seguinte: quando a gente começa a fazer o que precisa ser feito e quando a gente começa a executar de uma forma continuada diversas coisas, a vida se transforma. E isso é muito interessante, e eu vou fazer várias relações para a gente ter esse entendimento, e eu vou trazer esse entendimento para a gente hoje, porque no início, num processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas, é muito difícil viver o simples, e em alguns casos é muito importante ficar um período sem fazer nada, em outros casos é muito importante continuar com a vida ou começar a vida. Então eu vou trazer algumas perspectivas para a gente entender essas múltiplas verdades, para que você de repente encontre e traduza e faça a sua própria verdade no seu próprio caminho. Porque, de novo, não existe certo e errado, não tem uma origem única, uma verdade única e nem mesmo uma solução única. E elas também podem ser variadas durante o caminho. O que funcionava no começo, de repente precisa se transformar no meio e assim para o fim. E o fim é quando morrer, né? Porque a ideia é ficar sem usar até o último respiro. Então te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. E a minha relação ela começou pelo seguinte: para quem me acompanha, provavelmente já tenha identificado uma linha onde eu transito por alguns períodos com muita dificuldade, tristeza. Hoje eu não vivo mais a raiva, né? Eu não sou mais uma pessoa fria, dura, fechada. Eu já precisei me defender muito dessa maneira. Então hoje eu consigo viver de uma certa forma um pouco mais frágil, sensível, triste, melancólico, até depressivo, né? Com pensamento suicida. Mas eu não entro mais no aspecto da raiva. E hoje eu também não fico perambulando na tristeza. Eu fico um pouco mais sensibilizado, mas eu consigo identificar algumas origens e consigo desenvolver então uma possível melhoria em cima delas. Isso para mim hoje é muito bom, sabe? É melhor do que me defender com frieza, com dureza. Porque quanto mais eu me defendo num aspecto de raiva, vamos colocar assim, mais distante eu fico do meu sentimento, que seria uma sensação frágil, né? Um pouco mais fragilizado por alguma coisa, e menos eu vou ter possibilidades de trabalhar então o que está acontecendo de fato. Em contrapartida, também em alguns momentos é importante ter um pouco mais de pujança, né? De força, que pode ser emprestado pela raiva para você conseguir colocar uma ação criativa. Então, de novo, é aquela velha história, né? Equilibrando os pratinhos. Tem que saber qual pratinho que tá quase tombando e você vai lá e dá uma mexidinha nele. E às vezes é o pratinho da raiva. Mas trabalhar na raiva, na frieza, na dureza é perigoso. Porque te afasta muito de um sentimento genuíno e você precisa ter acesso a esse sentimento mais genuíno para conseguir transformar. Hoje, a minha base, ela tá em cima da força do amor, da verdade e do bem. Então é como se eu conseguisse estar mais sensível, dentro dessa sensibilidade encontrar uma força empírica, uma força real e conseguir executar. E assim, eu venho, né, desde o meio do ano passado num processo muito complicado, passando muitas dificuldades, uma tristeza profunda, e eu tô começando a fazer as pazes com isso. Ainda é embrionário, né? É muito recente o aspecto de começar a fazer as pazes, mas eu vivi esse começo de ano com muita dor, mas uma dor muito profunda, um desespero, uma certeza de não conseguir viver. E, poxa vida, né? Eu já fiz aqui outros vídeos, eu trouxe algumas relações neuróticas e de transtornos e fiz algumas associações com aspectos de borderline e bipolar, mas a minha qualidade é adicta, então, poxa, eu dentro desse guarda-chuva da adicção tenho vários traços e vários momentos.
Principalmente numa classificação que seria muito melhor enquadrada sobre o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Que bastando ter isso, eu já estou transitando por todas as patologias mentais praticamente. Mas o que fez a diferença para eu vir aqui compartilhar com vocês foi o fato de conseguir, através dessa prática, né, desse condicionamento, dessa cognição mesmo consciente, executar tarefas muito simples. Eu ainda estou com diversas tarefas para serem executadas, mas conseguir estar numa mecânica presente. E ela foi representada no aspecto que eu tenho de maior importância, que sou eu com meu filho. Então, eu venho conseguindo executar uma série de ações que vão fazendo com que eu me distancie da inabilidade. Porque eu trago muito aqui o aspecto da inabilidade de viver, e a inabilidade de viver para mim, ela está relacionada a períodos, a momentos onde eu não consigo de fato executar algumas tarefas muito simples. Em contrapartida, eu tenho, sabe, uma facilidade, eu sou sagaz em executar tarefas muito complexas. E estar com meu filho é uma tarefa simples. Só quem tem filho sabe que, tem hora que enche o saco, cansa. Você não dorme, você não come, você não consegue ter um segundo de tranquilidade. Porque uma criança, ela demanda atenção. E o cuidado às crianças, ela transita por várias realidades, sabe? Às vezes, entrando um pouquinho no aspecto da paternidade, às vezes os pais, não dizendo que todos fazem isso, tá? Mas acontece, eu vou falar de mim, tá? É mais fácil. Às vezes eu estou tão cansado de não fazer nada ou de fazer tudo em cima daquilo que eu entendo, que eu estou fazendo nada ou estou fazendo tudo, que o fato da criança ser hiperativa numa qualidade de ser uma criança cheia de vida, cheia de alegria, cheia de disposição, sabe? Uma energia vital, uma contemplação da existência, faz com que eu, em algum momento, não consiga acompanhar aquilo, até porque eu tenho 40 anos, sabe? E também as minhas participações, elas são variadas. Então, em algum momento, eu vou estar de saco cheio de brincar de carrinho, de brincar de dinossauro, de brincar de boneco, de pintar. Eu vou querer que ele sente no sofá e assista um filme. Mas o moleque tá cheio de energia e eu preciso pensar como eu sou, sabe? Porque em alguns momentos eu tô cheio de energia. E cheio de energia, eu não vou conseguir parar no sofá para assistir qualquer merda. A minha energia, às vezes, ela vai vir pro celular, eu vou ficar vendo um monte de bosta no Instagram, sabe? Falando com pessoas que, nem conheço direito, com qualquer merda, diferente de pessoas que me procuram na temática da abstinência e dependência química. Isso aí faz parte do meu ofício, é outra história. Tô falando de distrações idiotas. Ou, sei lá, eu quero ficar quieto e a criança quer conversar, quer contar as coisas, sabe? Ou pior, eu vou e cago regra pro moleque. Não, você tem que comer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, não, você tem que fazer isso. E eu não faço nada disso. Ah, não, mas eu preciso fazer o bem pra ele. Cara, o bem pra ele começa no reflexo do bem pra mim. Se eu não tô comendo bem, eu quero que o moleque coma bem, como é que eu vou exigir isso pra ele se eu não faço? Se eu quero que ele durma e eu deito e fico fritando a madrugada porque eu não consigo dormir, como é que eu quero que ele durma? Sabe? Ah, se eu quero que ele faça a lição de casa e eu não paro pra fazer o meu trabalho, como é que eu quero que ele faça? Ah, se eu quero que ele descanse porque ele precisa recuperar energia, porque ele precisa ficar bem, e eu não paro quieto. Fico pra lá e pra cá inventando moda, sabe? Então assim, qual que é a relação real, do reflexo real entre mim e o outro? E aí eu venho cultivando. Por isso que eu tô dizendo, quem tá comigo sabe o cuidado que eu tenho em ser íntegro ao que eu aplico. Se eu aplico, é porque eu sou.
Ah, mas não necessariamente tem que ser assim. Eu posso aplicar uma coisa que eu não sou, mas eu sei que é bom pro outro. Legal, tudo bem, concordo, tem sentido. Mas entra naquele velho ponto, né? Porra, como é que eu vou passar uma coisa pra alguém se eu não vivi isso? Sabe? É simples assim. Pô, vamos lá, vou te treinar para você ter um condicionamento físico, aí você vai fazer a dieta X, aí você vai ter o descanso Y, aí você vai ter um momento de distração Z, tá? Aí você vai ter que fazer isso e aquilo. Beleza, eu faço isso? Não. Eu sei como é que é isso? Eu já senti? Eu já senti o que é o cansaço do treino? Não. Eu já sei o que é passar fome para poder manter a dieta? Não. Eu consigo fazer realmente um processo de descanso real? Não. Então como é que eu vou falar para você fazer alguma coisa se você tá recebendo algo de alguém que não viveu isso? Ah, mas eu estudei, eu sei. Legal. Você estudou, você sabe. Você sentiu? Você, em cima do estudo, tem um reflexo da sensação que é individual? Porque a sensação que eu tive é minha. Mas em cima do que você disser, eu vou conseguir processar e vou conseguir entregar algo melhor. Então, assim, toda a mecânica que eu tô dizendo, tudo isso que eu tô passando, é porque eu tô conjuminando tudo isso em ações práticas para eu viver melhor. Os meus pensamentos suicidas, o meu desespero, a minha depressão, a minha inabilidade, na semana que antecedeu, junto esse final de semana, alinhou em tudo que eu acredito, em tudo que eu faço, em tudo que eu realmente tenho de teoria e tenho de prática. E a resposta foi no meu filho. Ele respondeu positivamente a tudo isso. Vivemos em harmonia, sabe? E isso pra mim é a coisa mais importante do mundo. Porque essa é a grande resposta, sabe? E porra, aí dentro desse trânsito todo de pensamentos, eu estive no parque esse final de semana, um parque bem gostoso aqui do lado de casa, um parque pequeno, então tem muitas famílias, muitas crianças, muitos cachorros, e é um ambiente super harmonioso. E os pais, um olha o filho do outro, um conversa com o outro, os pais conversam, e eu fiz até um vídeo que vai subir em breve, e eu falo, né, o adicto ele tem uma coisa que é foda, porque dificilmente não vem uma pessoa falar com você. O adicto ele tem um brilho que encanta a todos, mas é aquilo, né, quem escolhe viver com adicto, por causa do brilho do adicto, não consegue sustentar a sombra do adicto, porque a sombra do adicto é tão intensa quanto o brilho. Conforme a sobriedade, a abstinência, ela entra num nível de continuidade, de autoconhecimento, de alinhamento com o sentimento e etc., é um pouco mais fácil equilibrar a luz, né, e as trevas. Mas não é tão simples assim. E eu estava lá no parque, né, conversando, pá, famílias, as crianças, meu filho brincando, sabe? Tem um cafezinho gostoso ali, cara, puta vibe o bagulho. E aí trocando ideia com o pai lá, né, porra, o pai, 45 anos, porra, multiempresário, deve ser multimilionário. E a gente conversando, e o que você faz? E você? Pô, que legal, caralho, dente de ouro e pá. Aí eu fiz umas florzinhas de guardanapo pras filhas ali, junto com o Vicente, e pá, não sei o quê. Eu fazia muito pra Catarina, né? Pô, ela adorava, pintava a florzinha, eu sempre venho das artes plásticas, né? E aí, pô, trocando ideia com o cara, eu falei, eu transitei minha vida, eu, porra, saí do mundo corporativo, e hoje eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, eu tenho paixão no que eu, sabe, faço. Tô me aprimorando, estudando, trabalho com dependência química, pá, escrevi uns livros. Pô, vira e mexe eu tenho uma participaçãozinha na mídia, compartilho, me coloco como comunicador e pá. E o cara ficou encantado, o cara ficou, meu, puta que legal, meu. Nossa, eu admiro pessoas que conseguem transitar e fazer o que gostam e tal. Eu falei, E aí é o que eu quero falar pra vocês. Esse é o ponto da conversa híbrida. Eu falei, tem uma coisa, né? Hoje eu não me sustento. Hoje eu moro de favor.
Hoje o pouco que eu tenho, eu mal consigo ainda pagar a escola do meu filho. Tem dia que eu preciso escolher se eu vou almoçar ou se eu vou jantar. Hoje, por exemplo, eu vou ter que comer um miojo que tem aqui, sabe? E é engraçado, né? Porque tem dias que eu fico sem fome. Hoje, que eu não tenho, tô morrendo de fome. E eu tô falando isso não é pra ficar, ai, tadinho, coitadinho. Não, faz parte do show, mano. Faz parte do show. Eu já falei em outro vídeo, quem passa fome, mano, é quem passa fome. Tô passando um período aí que é o que tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. Enfim, e aí eu falei pra ele, eu encontrei uma verdade nesse trânsito entre o mundo do business, né, que porra é totalmente quantitativo, versus um business de paixão que é totalmente qualitativo. E eu acredito que eu transforme isso em quantitativo ainda. Eu vou conseguir, caralho. Eu nasci pra isso, porra. Eu vou fazer essa merda, caralho. Porra, vocês estão comigo, eu tô com vocês, mano. O bagulho é louco, não tem ideia. Enfim, e aí eu falei pra ele, eu descobri uma coisa. O fator dinheiro, o fator capital, né, a receita, ela é tão dicotômica quanto o fator de uma vida orgânica, né? Com tudo aquilo que você ama, substancial de alma, de espírito, né? Porque, ao mesmo tempo que eu vivo prazeres, êxtases, sensações sublimes, celestes, com o trabalho que eu faço, que eu realmente faço, cara, com amor, sabe? Foram 8 anos, né, nessa minha jornada de 10 para 13 que eu escrevo, em que eu consegui, então, amadurecer algo que eu já fazia e realmente entender que eu nasci para isso, sabe? Porque o envolvimento que eu tenho, o estudo, o aprimoramento, sabe? E a atenção, o cuidado é muito real. E é legal porque eu ainda venho de um trânsito de um mundo totalmente corporativo, então eu tenho todas as didáticas mais cartesianas, né? Enfim. Mas de qualquer maneira, ao mesmo tempo que hoje existem burnouts, transtornos e neuroses de todas as qualidades, pessoas vivendo, nossa, bombardeadas de fármacos por causa, né, do excesso de trabalho, do aspecto de competição, enfim, mas que te gera a condição de bens e qualquer outra coisa que são oriundas do dinheiro, a minha, que vai chegar nisso também, ela me gera a falta da receita. E a falta da receita é interessante isso, porque a falta do financeiro te destrói espiritualmente. A constante falta de um recurso te transforma em inábil. E muitas vezes a sustentação do que você faz com paixão quase não sustenta essa inabilidade do recurso financeiro. Então, o catarse financeiro, ele é impactante tanto quanto o catarse da falta da paixão. Vocês entenderam? Porque tem pessoas que executam tarefas e seguem uma carreira e uma jornada, mas que estão o tempo inteiro infelizes. Mas estão infelizes em Paris, estão infelizes nas Maldivas, estão infelizes viajando o mundo, estão infelizes trocando de carro, estão infelizes fazendo harmonização, estão infelizes com o closet lotado, estão infelizes em diversos restaurantes, mas estão infelizes. E aqui, eu estou infeliz unicamente por causa de uma falta de um recurso temporário ou continuado por um período que enche o saco. E o pior, né, como um plâncton, uma rêmora escorando naquilo que é possível de alguém, alguma coisa, o que é lastimável. Mas, ainda assim, a sustentação dessa paixão e desse amor, quando encontrado no seu real tamanho, ele é muito mais forte para você conseguir viver as coisas de forma prática e hábeis. E essa transformação que eu consegui fazer. Porque aí não há um peso, porque o peso de todas essas enfermidades que eu mencionei no aspecto de business, vamos colocar assim, sem paixão, eles são muito mais difíceis de serem realinhados do que quando você já tem um alicerce, uma base, uma fundamentação em cima de uma paixão.
porque você consegue rapidamente realinhar. E tudo isso eu tô compartilhando com vocês. Novamente, vocês viram que eu não falei em nenhum momento de álcool e droga, mas vocês acompanham comigo aqui quanto eu tenho vontade de usar quando eu tô habitando um sentimento de inabilidade e fracasso, e como não usar é o que faz com que eu consiga realinhar as coisas. Então, assim, eu tô muito feliz, eu vim compartilhar, porque, porra, o que tem de vídeo de eu chorando e desesperado aqui é impressionante. Ou maluco, alegórico, fazendo um teatro também. E, novamente, eu trago vídeos com resultados positivos na permanência da sobriedade e da abstinência, para quem quer fazer uma remoção. A redução é um outro assunto que também pode funcionar, desde que haja honestidade e transparência. Então, assim, é uma conversa híbrida com vários assuntos cruzados, mas que mostra como a vida é quântica. A vida é quântica. Quanto você mais insiste em viver aquilo que você acredita, é que nem a frase de Bodhidharma, né? O Dharma. Caia 7 vezes e levante 8. Nunca desista. Se a base pro adicto é ficar limpo, então, porra, não importa quantas vezes caia, vamos colocar assim, levante e tente. Porque é somente esse nível de abstinência que vai fazer com que haja lucidez e condições de um comportamento para algo que você entende que é bom. E eu vim hoje compartilhar coisas boas, porque eu tô fazendo um processo de evitar distrações, de evitar usar, de evitar morrer, de evitar ficar triste, mas entendendo o momento, vivendo ele, sem dureza, sem frieza, chorando na medida certa, respondendo na medida certa, colocando ação criativa. E hoje é um dia positivo. E o resultado disso foi refletido e encontrado em conseguir viver o que eu tenho de mais amoroso, que é o meu filho, a minha filha. Tudo bem, minha filha não tá comigo, é uma outra história, para quem conhece também. Mas enfim, eu vivo em amor e harmonia com ela, de uma certa maneira, dentro do possível. Mas o meu filho que tá aqui é a minha resposta imediata, sabe? Eu tenho a resposta imediata com vocês, eu tenho a resposta imediata com o meu trabalho de aspecto de comunicador e etc. Mas a minha visão como pessoa, ela tá hoje na minha maior importância, que é o meu filho. Então, estar bem com ele mostra que eu tô conseguindo ficar bem comigo. E isso vai melhorando em todas as áreas. Obviamente, eu vou voltar aqui triste em algum momento, sofrendo, porque esse é o trânsito. Mas é como eu sempre falo, no começo da recuperação que eu ficava dias, hoje eu consigo ficar alguns instantes. Antes eu ficava semanas e meses, hoje eu fico alguns dias. A resposta, ela tá no tempo. E o tempo está no espaço, então o espaço é a abstinência continuada. E hoje é isso. A vida ela é quântica. Quanto mais insistirmos em viver o bem, mais respostas de bem a gente vai ter. E eu achei legal compartilhar com vocês. E fica aí essa energia em alcançar então uma resposta boa, passando por um período difícil. Agora é tentar equilibrar essa frequência, porque eu terei dias difíceis, momentos difíceis, mas eu vou aproveitar a energia que está alta para continuar cultivando as coisas boas. Beleza? Mas é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!